Vamos ler aqui uma passagem que está em Gênesis 29, 31. Vai dizer assim: Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Lia era a primogênita de Labão e ela foi uma das mulheres, uma das filhas de Labão com quem Jacó ele se casou, né? Quando ele pediu a Labão a mão de Raquel, ele deu primeiro a mão de Lia, justamente pelo fato dela ser a sua primogênita, segundo a lei, segundo os costumes deles. As outras demais filhas só poderiam se casar depois que a primogênita se casasse. E Leia não havia casado. É por isso que Labão dá primeiro a mão de Leia a Jacó para só depois dar a mão de Raquel. E Labão ele era irmão de Rebeca, Rebeca mãe de Jacó. Portanto, sendo assim, Leia e Raquel primas de Jacó. E como Jacó, o intuito dele era casar com Raquel, porque ele se apaixonou por Raquel, por causa que a Bíblia fala que ela era uma mulher bela à vista, ele aborrecia Lia. Ela não tinha lá o carinho, o amor dele, né? Porque ele nem queria casar com ela, ele simplesmente casou porque foi enganado. E a Bíblia vai dizer que o Senhor ele olhou para Leia e viu que Raquel ela era amada e Raquel era desprezada. E o Senhor ele decidiu honrar Raquel, ele fechou honrar Leia. Ele fechou a madre de Raquel e abriu a de Leia. Enquanto Raquel não poderia dar um filho sequer a Jacó, Leia tinha vários filhos. Se contar ao todo, todos os filhos que Raquel ela conseguiu dar a Jacó, embora ela fosse a mulher mais amada por ele, foi 2 filhos, que estão entre os patriarcas de Israel, entre as 12 tribos, que é José e Benjamim. Leia, porém, deu a Jacó no total de 8 filhos, sendo 7 patriarcas, tornando-se assim mãe da metade das tribos de Israel, inclusive mãe de Judá, da tribo da qual a Bíblia vai dizer que descende o nosso Salvador. E ela foi mãe de 7 filhos, 7 varões, como eu falei, e mãe de uma das filhas de Jacó, a única mencionada na Bíblia que foi Diná, totalizando assim 8 filhos. Foi a mulher que mais deu filhos a Jacó, tornando-se mãe, como eu já falei, da metade das tribos de Israel. Leia é mãe da metade dos patriarcas, porque esta foi a honra do Senhor sobre Leia. Que a Bíblia vai dizer que o Senhor abriu a sua madre para que ela gerasse e desse filhos a Jacó. Porque embora Raquel fosse mais amada do que Leia, porém não era por ser a mulher mais amada que uma mulher ela era honrada em Israel. Em meio aos judeus, aos hebreus, não. A mulher mais honrada era aquela que ela tivesse mais filhos, de preferência filhos varões. E Leia teve 7 filhos varão, né? Deu 7 filhos varão a Jacó e uma varoa, que foi a Diná, a única filha de Jacó mencionada nas escrituras, portanto, alguns acreditam que foi a única que ele teve. Só que tem uma observação aí, porque quando nós vamos comparar o caráter de Raquel com o de Lia, a Bíblia fala o quê? Da beleza. A Bíblia fala que Raquel ela era bela à vista, uma mulher formosa, tanto que Jacó se apaixonou por ela. Porém, vai dizer que Lia não era uma mulher bonita. A Bíblia descreve Lia como uma mulher séria, uma mulher
não muito interessante, uma mulher que não tinha tanta beleza por fora. Porém, o que chama a atenção é quando a Bíblia ela vai descrever o caráter de cada uma delas. E o caráter de Leia, né, ou Lia, existem traduções que chamam de Lia, outras que chamam de Léa. O caráter de Leia, a Bíblia não vai falar muito acerca disso, mas demonstra que ela era uma mulher séria, uma mulher que ela não abria mão daquilo que ela queria. Não é à toa que por ela não ser amada por Jacó, mas isso nunca fez com que ela abrisse mão do seu direito de esposa ou saísse da sua posição de esposa. Ela nunca saiu, ela nunca abriu mão. Ela nunca abriu mão do seu marido, do seu casamento, por causa que Raquel era mais amada do que ela, não. Ela foi até o fim. Então mostra que ela era uma mulher guerreira, uma mulher que sabia o que queria e sabia lutar por aquilo que ela queria. Porém, o mesmo já não vai se dizer de Raquel, porque a Bíblia nos mostra em Raquel uma pessoa com muita beleza, mas uma pessoa sem caráter, porque pelo relato da Bíblia em relação a Raquel, a Bíblia vai dizer e vai demonstrar que ela era murmuradora, né? Ela murmurou quando ela viu que o Senhor abençoou Leia e ela tinha filhos e ela não tinha, ela murmurou, ela foi tirar a satisfação com Jacó, porque que ela não tinha filhos, ela foi dizer para Jacó, me dá filhos, e Jacó disse, acaso estou no lugar de Deus para te dar filhos? Afinal de contas, o problema não estava em Jacó, estava na Raquel, até porque Jacó já havia tido filhos com Leia, com a serva de Leia, com a serva de Raquel, e só Raquel era que não tinha, então óbvio que o problema estava nela. Porém, ela foi cobrar isso de Jacó, colocando ali o problema nele. Não, tu tem que me dar filhos. E ele disse, o problema não está em mim, minha filha, o problema deve estar em tu. Eu não sou Deus para te dar filhos. Jacó foi bem sério neste momento, embora ele a amasse, ela recebeu ali uma repreensão, porque ela ficou com inveja, né? Também ela era invejosa, ficou com inveja e foi murmurar quando ela viu que Leia tinha filhos e ela não tinha. Também a Bíblia vai dizer que quando Jacó saiu da casa de Labão para voltar à sua terra, para se encontrar até então com Esaú, a Bíblia vai dizer que Raquel, ela roubou seu próprio pai. Ela pegou os deuses de seu pai e levou com ela. Isso fez com que, quando Labão ele percebesse que os seus deuses haviam sido levados e que Jacó havia saído com as suas esposas e a sua família, fez logo ele concluir que Jacó havia roubado, ou que alguém havia roubado. E ele foi, com toda a fúria, para poder fazer ali o que desse na telha, bater em Jacó, até matar ele para pegar os seus deuses de volta. E ele só não fez isso porque ele foi advertido por um anjo do Senhor, que veio a ele e disse, olha Labão, não ouse falar mal e nem fazer mal nenhum a Jacó. Então ele temeu aquele aviso do anjo, né? E então ele não ousou falar nenhuma palavra mal, bater e nem matar Jacó por causa disso. Mas poderia ter sido bem pior. E tudo por causa de quem? De Raquel. Porque quem havia roubado os deuses de Labão foi Raquel. E ela ainda mentiu, porque quando Labão se encontrou com Jacó ele disse, olha, eu não peguei os teus deuses não. Se alguém aqui pegou, eu não sei, mas revista tudo, pode revistar. E nos pertences que os deuses for encontrado, esta pessoa, ela será punida. E ele revistou tudo. Labão revistou as coisas de Jacó, não achou. Revistou as coisas dos filhos de Jacó, não achou. Revistou as coisas de Lia, aquela que era feia, né? Mas tinha caráter. E não achou. Porém, quando foi chegar a vez dele revistar os pertences da bonitona, que era Raquel, né?
ela se recusou. Ela inventou uma mentira, porque ela tinha roubado, o Deus estava entre os pertences dela, ela estava sentada no animal e ela tinha que se levantar para poder o Labão ele revistar o animal dela, onde estavam os pertences. E ela disse: perdoe-me, meu pai, pois eu estou nos dias das mulheres e não posso me levantar, né? Ela disse que estava nos dias maus, estava sentindo um cólico que não poderia. E assim Labão deixou passar e não revistou os pertences de Raquel, por isso ele não encontrou seus deuses e não sabe quem foi que roubou. Mas se ele tivesse revistado os pertences de Raquel, tinha encontrado e tinha descobrido que a ladrona era ela. Não era aquela feia, porque as pessoas sempre têm uma ideia má daquele que é feio, porém a Bíblia não vai falar que Lia, mesmo sendo uma mulher feia, era uma mulher sem caráter. A Bíblia vai dizer que a mulher murmuradora, invejosa, mentirosa e ladrona era Raquel. Aquela por quem Jacó se apaixonou pela beleza dela, era ela. Ela ficou com muita inveja, por mais que ela fosse amada, mas ela queria tudo, ela queria toda a atenção de Jacó para ela queria ser amada, ela queria ter muitos filhos, ela queria tudo. Contudo, o Senhor disse: não, peraí, Raquel já tem o amor de Jacó. Lia não tem nada, Lia é a rejeitada, Lia é a desprezada, peraí que eu vou dar um jeito nisso. Aí o Senhor disse: vou fechar a madre de Raquel e vou abrir a de Lia. E Lia vai ter filhos de Jacó. Essa foi a honra do Senhor. E de fato ela teve muitos filhos. Ela teve no total de 8 filhos com Jacó. Então, como pode ver, muitas pessoas se deixam levar por aparência, né? As pessoas, não, é bonito. O Senhor, ele se agradou de Leia e o Senhor abençoou ela. Porque embora os homens olhassem para a aparência e não quisessem ela, por causa da aparência dela, por não ser uma mulher tão bela, Deus, porém, não é o tipo de pessoa que ele olha para a aparência. Ele olha para o coração. E ele se agradava do coração e da atitude de Leia. Ela sempre respeitou Jacó, ela sempre assumiu a sua posição de esposa. Ela nunca saiu dessa posição e a Bíblia não vai dizer uma vez que ela foi até Jacó para pedir satisfação, desrespeitar ele em nada, mas a Bíblia vai dizer isso de Raquel e por causa disso ela levou uma bronca e foi repreendida duramente por Jacó, embora ele a amasse. O Senhor olhou para o coração, para o esforço, para o caráter de Leia e o Senhor se agradou e o Senhor abençoou ela, para que ela tivesse muitos filhos, enquanto que Raquel ele fechou a sua madre. E quando por muita humilhação diante de Deus, o Senhor abriu a madre de Raquel, o máximo que ela conseguiu dar de filhos a Jacó foi 2 filhos. 2 patriarcas que estão entre os 12 patriarcas de Israel, que foi Jacó, que foi José e Benjamim. Se for comparar os 7 patriarcas que Leia teve, Raquel só teve 2 patriarcas, né? E Leia teve 7, sendo mãe de mais da metade das tribos de Israel, inclusive de Judá, da descendência da tribo da qual veio o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas se deixam enganar, pois tem aquele ditado que diz, né? Quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração, né? Nem tudo aquilo que a pessoa vê é realmente aquilo dali que está vendo. Existem muitas pessoas belas que não têm caráter. E existem pessoas que são como Lia. Não são bonitas à vista, mas têm um caráter de causar inveja. Porque embora Raquel fosse bonita, ela tinha inveja de Leia, porque Leia era abençoada por Deus. Leia dava filhos. Leia respeitava Jacó. E ela teve inveja disso, né? Por ela ser totalmente diferente.